Uma memória como um jardim, subtítulo. Há dois tipos de educação, a que informa e a que forma. A educação que informa nos ensina a conhecer o mundo em que estamos. A educação que forma vai além, ela nos ensina também a conhecer o mundo que somos. A educação que informa nos ensina a resolver problemas de matemática. A educação que forma vai além, ela ensina também a resolver os problemas da vida. A que informa ensina línguas, a que forma ensina a dialogar. A que informa dá diplomas, a que forma faz de nós eternos aprendizes. A educação que forma ensina os alunos a desenvolver as funções mais importantes da inteligência e a lidar com suas angústias, seus limites, seus conflitos existenciais. A educação que forma faz uma ponte entre a escola convencional e a escola da vida. Os adolescentes de hoje estão totalmente despreparados para sofrer perdas e frustrações, o que não é de espantar, pois a educação convencional despreza a educação da emoção. Como esperar que naveguem nas águas da emoção se nunca lhe ensinaram a fazer isso? O adolescente Jesus já possuía uma refinada capacidade de proteger sua emoção contra os focos de tensão. Toda vez que golpeava a madeira com o martelo, não deixava o martelo golpear sua emoção. Se ela era afetada, ele logo reciclava a zona de tensão e não se deixava consumir pelo pavor e pela ansiedade. Desse modo, os territórios de sua memória deveriam ser um árido deserto, se tornaram um jardim. Muitos fizeram de suas vidas um imenso deserto. Não aprenderam a trabalhar seus traumas, suas perdas, suas dores físicas e emocionais. Essas experiências foram fortemente registradas, confeccionando a colcha de retalhos da sua história. O mau humor, a ansiedade, a agressividade reativa e a hipersensibilidade que possuem são reflexos de um passado ferido e não tratado. Entretanto, de nada adianta ficar lastimando nossas misérias e frustrações. Isso não leva a nada. Por pior que tenha sido seu passado, ainda que você tenha sofrido violências físicas, emocionais ou sexuais, reclamar de suas misérias é a pior forma de superação. Não se transforme numa vítima. Com a consciência que tem hoje, critique seu passado, recicle-o, dê um choque de lucidez na sua emoção e reedite os focos de tensão de sua memória. Como? Aos que querem maiores resultados, recomendo algumas técnicas expostas no meu livro, Treinando a Emoção para Ser Feliz. Uma delas é o DCD, duvidar, criticar, determinar. Duvide de sua capacidade, duvide do controle que a doença pode exercer sobre você. Critique cada pensamento negativo, critique a passividade e a tendência e dê choques de lucidez na sua emoção. Repita essa técnica dezenas de vezes por dia, no silêncio de sua mente. Você vai se surpreender e se alegrar com os resultados. O DCD é uma técnica psicoterapêutica de grande valor, mas não substitui a consulta se for necessária a um psiquiatra ou psicólogo clínico. Mas nunca tenha medo de suas misérias. Vá sem receio aos andares do grande edifício da vida com a firme determinação de reeditar o passado em busca de uma vida mais feliz. Sua memória é um jardim ou um deserto? Não espere que as condições sejam ideais para poder cultivar um jardim no solo da sua emoção. Nas condições mais adversas somos capazes de cultivar as mais belas flores. Desde a sua mais tenra juventude, o mestre da vida aprendeu a cultivar, mesmo sob o sol escaldante das pressões sociais, um jardim de tranquilidade e felicidade no âmago de sua alma. Nas situações mais tensas, os seus íntimos conseguiam sentir o aroma de sua emoção pacífica e serena. Não permita que nada nem ninguém Não permitia que nada nem ninguém viesse roubar-lhe a paz. Como os ataques do pânico geram as doenças psíquicas. Inúmeras pessoas no mundo todo são vítimas da síndrome do pânico.
Os ataques de pânico são caracterizados por medo súbito de desmaiar ou morrer, acompanhado de taquicardia, aumento da frequência respiratória, suor excesso e outros sintomas. Se as intensas zonas de tensão causadas pelos ataques de pânico não forem bem trabalhadas rapidamente, produzirão dramáticas zonas de tensão da memória. Como já vimos, essas zonas de tensão ficam disponíveis em região privilegiada da memória. Quando um novo ataque de pânico é disparado, abre-se uma janela, expõe-se a zona de tensão nela contida e reproduz-se novamente a sensação de fobia ou de medo. Essa experiência também é registrada expandindo as favelas doentias do inconsciente. A síndrome do pânico gera o teatro virtual da morte. Ela traz um enorme sofrimento capaz de controlar completamente a vida de pessoas lúcidas e inteligentes. Entretanto, não é difícil lidar com essa síndrome. Já tratei vários pacientes resistentes. O segredo não está em apenas tomar antidepressivos, mas em enfrentar os focos de tensão, desativar o medo e reeditá-lo. Uma das características admiráveis de Jesus era que ele enfrentava situações estressantes sem temor. Não fugia de seus inimigos, não temia ser questionado, não tinha receio de entrar em conversas delicadas e muito menos, não teve medo de usar as ferramentas que um dia o destruiriam. Enfrente seu medo e o desafie. Você verá que o monstro não é tão feio quanto você imagina. Se der as costas ao medo, ele se tornará um gigante imbatível. O medo sempre aumenta o volume e a dimensão dos problemas. Por isso é tão importante, em vez de adotar uma atitude passiva, darmos um choque de lucidez em nossas emoções. As drogas e o romance no inconsciente, subtítulo. Lembro-me de uma jovem que atendi num hospital psiquiátrico em Paris. Ela era dependente de heroína e estava em tratamento. Ao atendê-la, mostrei-lhe que, à medida que fosse ficando dependente, o problema deixou de ser uma droga fora dela para tornar-se a imagem da droga registrada em seu inconsciente. Enquanto discorria sobre esse assunto, abri uma revista para mostrar-lhe algo e, de repente, ela se deparou com uma imagem de um pó semelhante à droga que usava. Ao ver aquela imagem, o gatilho da sua memória foi detonado e abriu-se uma janela no inconsciente que continha experiências com a heroína. Ela leu instantaneamente essas experiências e associou-as à droga, o que a deixou angustiada. Todo esse processo operou-se em uma fração de segundo. Assim, ela entendeu que sua maior batalha não era eliminar a droga fora dela, mas terminar o romance dentro dela, reescrever essa imagem em sua memória. Somente reeditando o filme do inconsciente, ela poderia romper o cárcere da emoção. É muito melhor prevenir a criação de registros doentios na MUC e na ME, pois, uma vez registrados, a tarefa de reeditá-los é complexa e demanda tempo, paciência e perseverança. A atitude do menino e posteriormente do jovem e do adulto Jesus de proteger a sua emoção e não fazer do seu inconsciente uma lata de lixo reflete a mais eficiente psicologia preventiva. Infelizmente, muitos psicólogos ainda não descobriram esse processo. Jesus era feliz na terra dos infelizes, tranquilo na terra da ansiedade. Na cruz, suas reações deixariam pasmo qualquer pesquisador científico. Contudo, suas reações incomuns eram uma consequência do que ele foi e viveu desde a mais tenra infância.